Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e nesse vídeo nós vamos dar continuidade a- ao tema de como o professor deve se preparar, né? Qual a forma como ele deve se preparar ou a maneira adequada do professor se preparar para entregar um estudo bíblico, né? Então nós estamos falando aqui para líderes de células, para líderes de grupos familiares, para professores de escola dominical, para líderes de pequenos grupos. Então isso vai servir para qualquer um desses, ou até mesmo para aqueles que, mesmo não sendo professores ou líderes que têm a intenção de ministrar, de entregar um estudo bíblico, isso com certeza vai ajudar você, tá bom? Então, a gente espera que esse conteúdo ele ajude, que ele edifique, que ele possa dar para você mais ferramentas e conhecimento a respeito de como se preparar de maneira adequada para dar um estudo bíblico. Ok? Então, é isso que vamos tratar hoje. Bem, queridos, no vídeo passado nós tratamos a respeito do preparo espiritual, de como esse professor, de como esse líder, ele se deve preparar de maneira adequada para entregar um estudo bíblico. Então, tratamos sobre o preparo espiritual, falamos sobre a vida de oração, falamos sobre a leitura da palavra, falamos sobre a prática do jejum e de que esse professor, de que esse líder, ele tem que ser uma pessoa frequente na sua igreja, nas programações da sua igreja, que deve ser um dizimista, um ofertante fiel, liberal, que ajude financeiramente a sua igreja local. Então, tudo isso faz parte do preparo espiritual do professor, do líder, porque ele não pode ensinar aquilo que ele não está vivendo. Se ele tentar ensinar algo que ele não vive, ele vai entrar no descrédito, né? Então ele não terá a credibilidade dos seus alunos. Eles vão olhar para ele e vão ver que alguma coisa não está batendo, né? O discurso ele não se harmoniza com a vida. Bem, hoje nós vamos tratar do preparo bíblico e de como o professor, de como o líder, ele tem que se preparar de maneira adequada, já que ele vai fazer uso da palavra, já que ele vai ensinar a Bíblia. Então, como ele deve se preparar, né? Como deve ser esse preparo bíblico? Então, a primeira coisa que a gente orienta é que nesse preparo, né, que é o preparo bíblico, você deve estar íntimo do texto, né? Você tem que ler o texto várias vezes, até você saber muito bem aquilo que ele está dizendo, quais são os personagens, né? Qual é a situação, onde é o lugar, né? Quais são as lições ou os temas que estão sendo abordados aí. E para que isso seja mais facilitado, digamos assim, é importante que quando você estiver se preparando e fazendo a leitura da Bíblia, é necessário, eu diria, muito importante que você tenha em suas mãos algumas versões da Bíblia, né? Quando você lê um texto, talvez não faça tanto sentido para você, né? Você lê outra versão e ela vai ajudar você a compreender o texto. Então, por exemplo, nós temos aqui, como a título de exemplo, né, algumas versões, né, que eu uso. Tem aqui a Bíblia Nova Versão Transformadora. Uma leitura muito leve, muito agradável, né? É uma linguagem mais contemporânea, eu recomendo, né? Eu gosto muito de usar essa versão. Há também outras versões, por exemplo, como a Bíblia de Jerusalém, que também vai ajudar bastante, né? Vai dar vai enriquecer, né, a sua leitura, além de outras mais tradicionais, digamos assim, né? Tem aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada, também uma versão muito legal, muito boa, né? Também temos aqui uma da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Também muito boa, né? Para aqueles que não gostam de uma linguagem mais
atual, né? Gostam de uma linguagem mais erudita, mais formal, então muito boa também, ok? Então, outra coisa também que não deve faltar no nosso preparo bíblico, além dessas versões da Bíblia, é importante que nós tenhamos dicionários da língua portuguesa, né? Eu tenho aqui, o meu já está bem surrado, né? Temos aqui um melhoramento do dicionário da língua portuguesa, um dicionário de sinônimos e antônimos também, que vai nos ajudar bastante. Outro material é uma chave bíblica, ela vai nos ajudar a encontrar palavras, né? Encontrar os textos. Então é um material muito bom. É claro que hoje em dia, né, com o advento da internet, isso já há muito tempo, nós vamos encontrar sites que vão nos ajudar, tanto nas versões da Bíblia, né? Você encontra a Bíblia online, por exemplo. Né? Você vai encontrar lá várias versões da Bíblia, por exemplo, King James, né, NVI, né? Essas todas eu tenho, só que para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas são ótimas versões que você pode fazer uso delas nesses sites, já que se você não quiser comprar, né, os livros físicos, né, você pode fazer o uso desses sites que também vão ajudar bastante. Outros recursos muito bons que eu uso também são os comentários bíblicos, né? Então, nós estamos estudando na igreja o livro de Atos, então eu tenho aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, o material da editora Agnus, né? Um material excelente. Na realidade, todos os comentários do Hernandes são maravilhosos. Também esse aqui, né, de Atos, de John Stott, outro material fantástico. O Hernandes ele bebe também do John Stott. Esse aqui eu ganhei do meu irmão Silas Rocha, que está lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Silas. Outro aqui também, material muito bom, é um dicionário bíblico. Esse aqui é quase um tijolão, né? Mas um material muito bom, muito enriquecedor, né? Se você puder fazer uso desses materiais, então ó, eu aconselho, eu recomendo, né? Eu enfatizo, se você puder, então invista, né? Invista nesse tipo de material, nesse tipo de conteúdo, porque você só terá a ganhar. E olha, não apenas você, mas também todos os seus liderados, todos os seus alunos, eles vão ganhar muito. Então, primeiro, né, a leitura da Bíblia, né, você ler o texto várias vezes, usar várias versões da Bíblia, usar material apropriado, né, comentários, chaves bíblicas, né, concordâncias bíblicas. Então, tudo isso vai ajudar a enriquecer muito o seu estudo bíblico. Outra coisa também que pode ajudar bastante é quando você, na sua leitura, você fazer várias perguntas para o texto. Né? Lembra que logo no início nós falamos dessa leitura repetida do texto? Né? Você lê esse texto fazendo perguntas. Né? Quem são os personagens? Onde está acontecendo o evento? Né? Qual a mensagem que está sendo entregue ali, seja por Jesus Cristo, seja por algum profeta ou apóstolo. Então, você fazendo essas perguntas e respondendo, né, você vai estar mais íntimo do texto, você vai saber muito bem aquilo que o texto está dizendo, para naquele momento em que você entregar, né, você não ficar gaguejando, seus liderados acharem que você não se preparou, que você não está por dentro daquilo que você está falando. Então, isso é vergonhoso para o professor, que teve aí um tempo para se preparar, né? Então, na sua leitura, faça perguntas para o texto, né? O que o texto está dizendo, quais são os eventos, quem são os personagens, enfim, essas perguntas elas são fundamentais. Outra coisa também bem legal é você fazer um esboço detalhado, né, do texto que você está lendo, né? Quais são os pontos principais, né? Quais são o encadeamento dos eventos, o que está acontecendo um em seguida do outro, para que você guarde isso na cabeça, na memória, né? Você faz o esboço detalhado e vai olhando, né? Vai estudando por meio dele, e você vai ver que isso vai ser uma sequência, né? Um puxa o outro, né? Então você não vai se perder na hora de entregar o seu estudo bíblico, né? Por quê? Porque além de estar
detalhado no papel, também você estudou o suficiente para ter guardado ele na cabeça, na memória, né? Então você faz uso disso e você vai ver o quanto vai enriquecer o seu estudo bíblico. Tá bom? Outra coisa importante é você listar quais são as mensagens, ou a mensagem, ou as lições que estão sendo entregues naquele momento, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele falou sobre a parábola do bom samaritano, ele estava ali com o propósito de ensinar o amor ao próximo, né? Então, você sabe que ali não está falando de outra coisa, está falando de que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, não tem como a gente inventar, o texto está dizendo isso. Então, quando você ler o texto, estudar o texto, é importante que você extraia do texto quais são as lições, né? Quais são as promessas, quais são os deveres, quais são as obrigações, o que você não deve fazer. Então, isso é importantíssimo para quando você for aplicar o texto, você saber muito bem que o texto está dando uma advertência, ou o texto está fazendo uma promessa, o texto é um ensino, é algo que deve ser replicado, vivido, né, na vida do discípulo. Então, esses detalhes, eles são muito importantes para a entrega do seu estudo bíblico, né? Então, esse é o preparo bíblico, é você ler o texto, estar íntimo do texto, fazer uso do material adequado para entregar o seu estudo bíblico, né? Conhecer o conteúdo do texto bíblico que você vai ministrar, né? Listar quais são as promessas, quais são as advertências, as obrigações, quais são os pecados que devem ser abandonados, quais são as atitudes que devem ser reforçadas e vividas, né, na vida do discípulo de Jesus Cristo. Bem, meus queridos, como preparo bíblico, é isso que nós queremos entregar para você. Eu espero que esse material ajude, né? Lembre, dê uma olhada no vídeo que trata sobre os vídeos, melhor dizendo, que tratam sobre o planejamento da aula, né? O anterior a esse é sobre o planejamento adequado do professor, ou seja, o preparo espiritual do professor, e agora é o preparo bíblico daqueles que querem entregar, que querem ministrar um estudo bíblico para as ovelhas do sumo pastor. Então, dito isso, queridos, ou tudo isso que foi dito, a gente encerra por aqui, desejando a todos que estejam com ótima saúde, né, andando nos caminhos do Senhor, orando sempre, lendo a palavra, ficando íntimo dela. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, que é do Senhor Jesus. Um forte abraço e um beijo no coração, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.